aquilo que fazemos e para onde queremos ir. E não há dúvida que hoje vamos ter aqui um momento também especial, vamos ter a inauguração de um centro de uma incubadora de ideias, de empresas, de projetos. É uma iniciativa extremamente importante e estratégica para o município de Vila de Rei. Quando pensamos o que é o futuro, quando pensamos para onde é que queremos ir, pois não há dúvida que precisamos ter aqui iniciativas, precisamos ter empreendedorismo, precisamos ter novas ideias, e este equipamento que hoje aqui vamos inaugurar é claramente um apoio, é uma ajuda, é uma indicação para do caminho que Vila de Rei e os vilarregenses querem traçar. Precisamos de atrair gente, precisamos de fixar gente. Vamos também ter aqui à tarde, como é hábito, um conjunto de entrega de apoios que o município tem vindo a dar na perspectiva de fixar, de atrair, de manter a juventude e manter gente jovem, mas precisamos também de criar condições para que toda esta gente jovem pois possa desenvolver ideias, possa ter meios, possa ter formas de desenvolver. E por isso este centro que vamos inaugurar de manhã é de facto um marco estratégico. Precisamos agora, se calhar, este é um primeiro passo, precisamos agora, todos nós, vilarregenses, de pensar agora qual é que é o caminho. Precisamos de definir linhas de ação, de convidar, digamos, outras entidades a poderem vir desenvolver também aqui connosco os seus projetos, as suas ideias. Temos muitas áreas de grande interesse, áreas que queremos desenvolver, áreas que temos um grande potencial. Por exemplo, façamos aqui uma referência à questão da floresta, a questão da agrícola, a questão da valorização de todos os materiais endógenos que temos aqui na região, a começar talvez pela biomassa residual. Pensemos no potencial que é um município desde o interior, com a questão dos novos combustíveis, biorrefinarias a partir da biomassa, a questão do sequestro de carbono. Temos aqui connosco o secretário de Estado, Carlos Miguel, também foi presidente de uma Câmara, que fez uma aposta em tempos, concretamente no vetor, por exemplo, dos gases renováveis, no vetor do hidrogênio. É claramente um município que tem recursos, podemos caminhar nesse sentido, valorizando economicamente, valorizando em termos de educação todos os vilarregenses, e que possam ser um contributo no desenvolvimento desta região e no desenvolvimento do país. Por isso, é de facto com grande orgulho que aqui hoje estou, como Presidente da Assembleia Municipal, é com grande orgulho que vejo que estes projetos, de facto, são projetos mobilizadores, projetos de futuro, projetos estratégicos, e que durante este dia todo, de hoje, que os vilarregenses possam de facto pensar um bocadinho qual é que será de facto o seu contributo para esta estratégia. Por isso, mais uma vez, parabéns a todos, parabéns a Vila de Rei, parabéns aos vilarregenses. Assim, com esta cerimónia, relembramos o passado e com ela assumimos a data para irmos mais além, continuando a fazer mais e melhor. Vila de Rei é um concelho rico em história, cultura e tradições. Rico nas suas gentes e nos seus recursos naturais, valoriza o seu passado de muitos sucessos ao nível associativo, ao nível empresarial, ao nível de tantos e tantas vilarregenses que se distinguiram e distinguem nas mais variadas áreas. Senhor Secretário de Estado, Dr. Carlos Miguel, minhas senhoras e meus senhores, neste dia comemoramos o feriado do Concelho, mas antes mais celebramos o nosso povo, o povo de Vila de Rei e a sua história. Vila de Rei é um concelho riquíssimo em cidadãos e instituições de grande valor que ao longo da sua vida se tem destacado pelos bons serviços prestados à comunidade, contribuindo assim para a melhoria significativa da qualidade de vida dos que aqui residem e, simultaneamente, para a afirmação das qualidades do concelho nas mais variadas vertentes. Apenas conseguiremos compreender a grandeza da nossa terra e do nosso povo se conhecermos e respeitarmos a sua história e, sobretudo, todos aqueles que ao longo dos anos contribuíram para a construção da mesma. Minhas senhoras e meus senhores, esta data é por isso também o dia adequado para olhar o futuro.
Temos orgulho no que somos, mas também estamos conscientes que o caminho não é fácil. O presente e o futuro só nós o podemos garantir com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, com a nossa determinação e com a nossa vontade. Procuramos definir as prioridades de investimento que permitam a captação de mais investimentos, crescimento económico e bem-estar social, referindo as mais emblemáticas, porque muito mais há para enumerar. Para levar a cabo esta estratégia, iremos hoje inaugurar a expansão da Zona Industrial do Souto e o edifício do Centro de Instalação de Empresas e Serviços, um investimento de cerca de 1.400.000 euros, criando condições para atrair investimentos e gerar mais postos de trabalho. Com o PRR em andamento, estando atentos a melhorar as condições de trabalho, como as de atendimento ao cidadão, temos já em obra a Loja do Cidadão, que irá ser uma realidade neste final do ano. A mesma vai ser instalada no resto do edifício dos Passos do Conselho. Desta forma, vamos ajustar e tornar mais eficiente o atendimento aos cidadãos, aproximando os diferentes serviços dos viajantes, facilitando o seu acesso ao estarem juntos no mesmo espaço. Estamos também, assim, a reforçar sinergias entre a administração pública e a administração local e, com isso, beneficiar os utilizadores, cidadãos e empresas deste espaço. É um investimento de cerca de 713.000 euros e financiado 100% pelo respectivo fundo. Outro investimento já em obra está a ser construído um prédio de 6 focos de habitação. Irão ser construídos na urbanização do Polo Galego, vão para além de reforçar a fraca rede de habitação primária existente, integrar a Bolsa Nacional de Alojamento Temporário e Urgente, que visa dar uma resposta social de acolhimento por tempo limitado, tendo em vista o empenhamento dessas pessoas para uma resposta mais adequada. Esse investimento é de cerca de 529.000 euros e também será financiado pelo PRR 100%. Devemos também referir que iremos colocar em concurso, no próximo mês, mais 35 focos para a habitação acessível. Este investimento, de cerca de 4.300.000 euros, também irá ser comparticipado pelo PRR e espero que seja a 100%. Com estas construções, iremos ficar com condições para que vilagenses, não tendo tantas condições de habitabilidade, possam sofrer dessas. Também tenho a certeza que teremos mais condições de atrair novos residentes. Não esquecendo os futuros homens e mulheres da amanhã, também já está em construção uma nova creche municipal. Vai permitir acolher um maior número de crianças, no total de 51, respondendo assim ao aumento da procura pelos serviços municipais da creche, que se tem feito sentir nos últimos anos. Face ao contexto de inflação que temos vindo a sentir e à resposta negativa dada pela revisão em alta dos valores a receber do PRR, para esta obra, o município decidiu que não podíamos esperar mais pelo arranque desta obra, indo a autarquia reforçar as suas verbas próprias para garantir a execução da empreitada e, desta forma, garantir as melhores condições possíveis para o bem-estar das crianças e assegurar o seu correto crescimento e formação. Este investimento irá ser financiado pelo PRR, mas apenas em 60%, dos 817.000 euros do custo total da obra. Excelentíssimo Senhor Estado de Estado, espero que não me leve a mal o desabafo que irei fazer de imediato. Gostava de perceber o porquê que na área da segurança social o preço padrão da construção no PRR é bastante inferior ao preço padrão para a construção de escolas, ou na manutenção administrativa, ou na habitação. Como pode verificar, os materiais de construção são iguais, tanto para construir creches, como para escolas, lojas do cidadão, etc. Espero que o Governo de Portugal ainda possa rever esta desigualdade num futuro próximo, visto como Vossa Excelência sabe, obras na área da segurança social são imprescindíveis para o nosso território, devido a termos muitas pessoas vulneráveis no nosso Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, sobre a floresta, o Governo Central criou um programa que se chama AIGP, que são áreas integradas de gestão da paisagem e irão ser financiadas pelo PRR. Apesar dos esforços do município de Vila de Gaia, enquanto entidade promotora de áreas integradas de gestão da paisagem no seu território de atuação e do trabalho desenvolvido pela Pinhal Natural, enquanto entidade gestora destes processos,
que se traduzem neste momento num processo de consulta pública das operações de gestão integradas da paisagem para a AIGP de Vila de Rei 1 e num processo prévio de parecer antes da consulta pública da OIGP da AIGP Vila de Rei 2, a Ilidade vilaregense não pode deixar de elogiar o Governo na pessoa dos seus respectivos Ministérios da tutela da implementação destes instrumentos de gestão agroflorestal nestes territórios de baixa densidade e com problemas de gestão florestal assolados pelos sucessivos incêndios florestais e abandonados pelos seus proprietários, face ao desinvestimento destes territórios. Contudo, independentemente do trabalho desenvolvido pelo Governo, que aproveitamos novamente para elogiar, ainda existem passos a dar. É do nosso entender que a implementação das AIGPs deve ser agilizada e simplificada. Os processos de validação por parte das entidades competentes, no caso concreto, a Direção-Geral do Território, são morosos e, em alguns casos, as próprias orientações põem em questão o sucesso de implementação de tais instrumentos. Existem sugestões neste campo que o município de Vila de Rei, enquanto entidade promotora, não pode deixar de mencionar. Sem dúvida, a possibilidade de alargar os limites das áreas propostas nos territórios, se não existir a possibilidade de submissão de novas candidaturas a AIGPs, é aquela que consideramos de extrema importância, tendo em conta a manifestação de proprietários de parcelas confinantes às AIGPs propostas pelo município de Vila de Rei. Durante as ações de divulgação e a adesão que têm sido realizadas no Conselho durante o último ano, esta é, sem sombras de dúvidas, a questão mais colocada em paralelo com os modelos de gestão e de adesão dos proprietários. Outro ponto que o município de Vila de Rei gostaria de ver clarificado é a data de implementação do procedimento legal de adesão de prédios sem dono conhecido, pois este diploma legal, dentro das AIGPs, é de extrema importância para a gestão efetiva destes territórios. O objetivo mundial de gestão territorial a grande escala de propriedades, maioritariamente de minifúndio, onde o desconhecimento e o abandono de alguns proprietários face às propriedades agroflorestais, não pode ser posto em causa por estas situações. O Governo, no respectivo diploma sobre a matéria, já salvaguardou a devolução da gestão, caso os proprietários reclamem os seus prédios, e, como tal, entendemos que a aplicação do modelo de gestão de prédios sem dono desconhecido deve ser posto logo em prática, após a aprovação das operações integradas de gestão da paisagem. Após estas considerações, que traduzem a visão do município face a estes novos instrumentos de gestão agroflorestal, apelamos à tutela que flexibilize os processos tendentes à implementação das AIGPs nos territórios do interior. Esta é, sem dúvida, a última oportunidade de que dispomos para solucionar um dos grandes problemas destes territórios, que, a não ser resolvidos, aumentarão ainda mais o fosso entre o litoral e o interior. Minhas senhoras e meus senhores, temos de continuar a trabalhar de forma concertada, rentabilizando recursos, garantindo a sustentabilidade do Conselho e o bem-estar das populações. Vamos continuar a dar o nosso melhor para que Vila de Rei continue a ser um Conselho onde dá gosto de ver, um Conselho que sabe inovar, um Conselho solidário, criativo e inclusivo. O associativismo e as instituições locais desempenham um papel fundamental na promoção e dinamização sociocultural do nosso território e na criação de condições para o bem-estar das populações. São, por isso, parceiros fundamentais do município que devem ser reconhecidos, premiados e apoiados. Assim sendo, é com muita alegria que hoje iremos homenagear a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Boa Farinha, pelos seus 25 anos de existência, com a entrega da Medalha de Mérito Municipal. Eu manifesto aqui a minha gratidão pessoal e institucional a todos os dirigentes das instituições do nosso Conselho. Senhor Secretário de Estado, Dr. Carlos Miguel, minhas senhoras e meus senhores, este ano decidimos reconhecer o mérito e homenagear publicamente o trabalho desenvolvido pelo Sr. General Narciso Mendes Dias, ex-presidente da Assembleia Municipal de Vila de Rei. O município de Vila de Rei presta-lhe hoje a justa e merecida homenagem com a atribuição da Medalha de Ouro. Na verdade, muito se deve ao Sr. General Mendes Dias o que Vila de Rei é hoje. Foi
e é um grande defensor de Vila Real. A mim, Presidente da Câmara Municipal, compete-me deixar em nome de todos os vilarejenses uma singela palavra: obrigado, Sr. General. Minhas senhoras e meus senhores, este ano, mais uma vez, os apoios educativos vão traduzir-se na atribuição de 43 bolsas de estudo. Essas serão do ensino superior, mérito, curso escolar, 22-23, e da permanência de Vila de Real mais, 22-23, com um total de cerca de mais de 26 mil euros. A atribuição destas bolsas de estudo é o nosso reconhecimento pelo esforço, trabalho, empenho, dedicação e excelência dos escolares, das e dos estudantes, fornecendo os meios que contribuam para um aumento das suas competências pessoais e sociais, incentivando-nos no seu crescimento humano, intelectual e, ao mesmo tempo, referências e exemplos a seguir pela restante comunidade educativa. Simultaneamente, têm sido reforçadas as medidas de apoio às pessoas que fixarem residência no Conselho. Neste ano, iremos apoiar 17 nascimentos, 6 casamentos e união de facto e 16 apoio à fixação. Será um apoio de mais de 68 mil euros para estas famílias, sendo este montante ter de ser investido no comércio ou indústria e serviços com sede no Conselho. Os apoios ao nascimento e casamento e constituição de agregados familiares foi uma medida inovadora do nosso Conselho e temos vindo a reforçar esses apoios nestes últimos anos e, ao mesmo tempo, esse investimento gera riqueza no nosso tecido empresarial. Acreditamos que, com o apoio à fixação, nascimento, casamentos e o Conselho de Vila de Real irá ter mais e melhores serviços. Minhas senhoras e meus senhores, uma última palavra. Vila de Real conta com todos vós para continuarmos a construir um Conselho em que todos os habitantes se sintam, antes de mais, vilarejenses de corpo inteiro, bem como para um desenvolvimento, uma coesão social de todos o território municipal. Para todos o nosso bem-aja, por nos honrarem com a vossa prestigiante presença neste dia, agradecendo de forma especial, mais uma vez, a forma como o Sr. Secretário de Estado da Administração Local tem acolhido as nossas preocupações e agradecer a sua amabilidade em ter vindo hoje para o Real. No mesmo, para fazer parte desta discussão ou desta participação, é para nós e é para mim, enquanto Secretário de Estado, um orgulho enorme. E por isso é convosco que partilho este tempo e este espaço com todos vós. E é também convosco que procuro, de alguma forma, poder contribuir para este balanço, ou seja, para aquilo que se fez, para aquilo que se possa perspectivar a vir a fazer. Vila de Real, em termos daquilo que é o PT 2020, os fundos comunitários, e é bom que nesta vasta plateia tenhamos perfeita consciência que em todos os municípios, de Vila de Real aos grandes municípios como Porto, ou como Aveiro, ou como uma série de capitais de distrito, aquilo que os autarcas conseguem fazer de obra nova é aquilo que conseguem usufruir dos fundos comunitários. Uma vez que as autarquias cada vez mais são prestadores de serviços e cada vez menos são fazedores de obra. E por isso, se não for o aproveitamento dos fundos comunitários, muito pouco dinheiro sobra dos orçamentos camarários para se realizar obra física. E por isso, olhar para aquilo que são os fundos comunitários, olhar para o PT 2020, olhar para o PT 2030, que já está aí, é algo de essencial. E, efetivamente, o PT 2020, Vila de Real, digamos, contratualizou com o CCDR Centro qualquer coisa como 5 milhões de euros e, ao dia de hoje, tem uma execução desses 5 milhões de euros de 94%, ou seja, resta-lhe fechar administrativamente algumas obras, tem, digamos, tudo aquilo que contratualizou, tudo aquilo que se obrigou, feito ou em perfeita, ou em curso, em fase terminal. E por isso, dentro dessas obras, digamos, consta aquela que iremos ver, que é a expansão da zona industrial do Soto, uma obra orçada em cerca de 1,5 milhão, e foi a obra mais significativa em termos de valor
daquilo que Vila de Rei, digamos, pôs no PT 2020, o que também traduz, digamos, as opções de Vila de Rei. E permitam-me, digamos, de forma modesta, poder fazer essa avaliação. É uma, ou foi uma boa aposta. Vila de Rei não fugiu à regra nacional. Vila de Rei, nestes últimos 10 anos, perdeu população. O país, no seu global, perdeu 2%, Vila de Rei perdeu 5,1%. E por isso, para fazer face a este déficit demográfico, muito conta aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer aqui. Muito conta o subsídio que se dá à família, muito conta a creche, muito conta a escola, muito conta tudo isso. Mas é necessário criarmos mais condições para a economia se instalar, para as empresas se instalarem. Porque sem empresas não temos economia, sem empresas não temos emprego, sem emprego não temos atração de pessoas, nem temos qualidade de vida. E por isso a aposta em áreas empresariais, a aposta na requalificação de áreas empresariais, a aposta na expansão de áreas empresariais é uma necessidade que o país tem no sentido de criar incentivos à economia e com isso está a criar riqueza e com isso está a contribuir para a fixação, digamos, de pessoas. E por isso, em nome do Governo, quero dar os parabéns aos autarcas de Vila de Rei, aos funcionários da Câmara Municipal também, pela execução que têm conseguido, ou conseguiram, neste PT 2020, que é uma boa, excelente execução. Importa, pois, digamos, acabado que está o PT 2020, pensar no PT 2030 e tenho a certeza que os autarcas, começando pelo Sr. Presidente, têm essa situação bem presente. Mas há algo, antes de falar do PT 2030, que é preciso sinalizar sempre. Porque, para olharmos para o futuro, sem dar sempre, digamos, com o passado às costas, os municípios, as câmaras municipais têm que ter uma boa situação financeira. E a generalidade das câmaras municipais do nosso país tem uma boa situação financeira. Quando entrei para o Governo, há 8 anos atrás, muito se falava em câmaras que estavam, digamos, com um déficit financeiro enorme. Isso hoje, não, felizmente, não é notícia de jornal. Isto quer dizer que as câmaras municipais com dificuldades financeiras reduziram em muito face aos diversos programas que foram criados. Mas no caso concreto de Vila de Rei tem uma capacidade legal de endividamento de 8 milhões de euros. E desses 8 milhões de euros, utiliza cerca de 25%, utiliza 2 milhões de euros. Isto quer dizer que tem 6 milhões de euros, digamos, disponíveis para poder vir aplicar no futuro. E esta constatação não é um convite ao despesismo, antes pelo contrário, é uma referência que se pode, e que a Vila de Rei pode pensar no futuro, porque tem condições financeiras para pensar no futuro. Se não tivesse esta capacidade financeira, em vez de pensar naquilo que iria fazer amanhã, estava a pensar em como é que vai pagar a dívida de ontem e de antes de ontem. E isto é fundamental, digamos, para avançar. E por isso Vila de Rei, nesta altura, tem que pensar em fazer projetos. Tem que pensar em fazer muitos projetos, em diversas áreas. Na educação, com certeza. Na sustentabilidade ambiental, com certeza que sim. Naquilo que também é, digamos, o apoio médico primário, com certeza que sim. Mas fazer projetos de forma a que, quando a CCDR Centro, quando o Dr. Jorge Marnão abrir avisos, a Vila de Rei poder estar logo, digamos, na fila desses mesmos avisos para apresentar as suas candidaturas. Estamos na altura da realização de projetos. E para esses projetos, e permita-me, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, temos que contar com as juntas de freguesia. Sei que ainda não descentralizaram competências para as juntas de freguesia, mas é um desafio. É um desafio que fica. Já descentralizaram? Então ainda não comunicaram a mim que tinham descentralizado e peço desculpa pelo meu lapso. Mas, de qualquer das formas, nos próximos fundos comunitários, nós temos as juntas de freguesia com capacidade para concorrer a eles. E aquilo que o Sr. Presidente disse muito bem,
foi a aposta da loja do cidadão, através do PRR, aqui em Vila de Rei. Aquilo que se pretende no futuro é que cada junta de freguesia possa ter um espaço de cidadão e os seus fregueses encontrarem na sua junta de freguesia respostas para muitas das questões do seu dia-a-dia. Ou seja, neste território, que é um território de 191 km², as 3 juntas de freguesia e os autarcas de juntas de freguesia são determinantes para chegar mais perto e mais depressa às pessoas e para, digamos, qualificarem esse mesmo território. Sei também que Vila de Rei vai experimentar neste PT 2030 novos parceiros, uma nova situação. Alterou-se as CIMs e há uma alteração, digamos, deste quadro territorial. Mas mantém-se a CCDR e por isso já sabem o caminho e já conhecem as pessoas da CCDR e por isso, perante este novo desafio, temos aqui âncoras que se mantêm e aquilo que vos quero dizer a vós, autarcas, é que contam sempre com o Ministério da Coesão Territorial para ser parceiro, para ser facilitador naquilo que sejam as relações entre cada um dos municípios e a própria CCDR, como assim tem sido ao longo, digamos, do tempo. Permitam-me 2 referências referente ao Orçamento de Estado de 2024, cuja trabalhos de negociação estão a começar agora e ainda não, digamos, sequer falarmos com a Associação Nacional de Municípios, mas há aqui 2 situações que podemos já, desde já, falar, até porque são boas notícias. As más vão vir depois, se é que mais há. Mas este é um bom ano para as autarquias. Ou seja, as transferências financeiras vão crescer, porque tivemos há 2 anos atrás bons anos fiscais. E por isso, Vila de Rei é daqueles municípios que, se aplicássemos pura e dura a lei das finanças locais, ia haver um decréscimo nas transferências correntes. Porém, a lei das finanças locais obriga, digamos, a um equilíbrio financeiro em que os municípios não podem nem subir mais que 5% nas transferências correntes, nem descer mais de 5% das transferências correntes. E temos muitos municípios a subir mais de 5%, o que cria aqui, digamos, um pacote descendente que compensará, e compensará muito bem, na minha ótica, os municípios que, à partida, poderiam vir a descer, digamos, nas transferências municipais para o ano de 24. E por isso posso garantir aos autarcas de Vila de Rei, particularmente ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que Vila de Rei vai ter um acréscimo nas transferências correntes de 24 devido a este regime de compensação, que é um regime inteligente, embora este ano a gente tenha que fazer aqui algumas correções ao mesmo, na minha ótica, mas com a garantia que os municípios que à partida poderiam descer, não vão descer, antes pelo contrário, e quase que me atrevo a garantir que terão um acréscimo correspondente aos outros municípios que crescem, ou seja, um acréscimo correspondente aos 5% de aumento. E uma última referência em termos orçamentais, que tem a ver com uma referência de enorme justiça, de uma injustiça que já vem do século passado. Refiro-me à ADSE. E a maior parte das pessoas nem sabem o regime da ADSE que é praticado nas autarquias, mesmo os funcionários autárquicos desconhecem o mesmo. Mas, efetivamente, há aqui uma injustiça, tem dezenas de anos e que nunca se corrigiu, nunca se conseguiu corrigir, por não haver condições políticas ou vontade política para o corrigir, e vai ser corrigido neste orçamento de 24. Ou seja, dos trabalhadores autárquicos que beneficiam da ADSE, sejam dos municípios, sejam das juntas de freguesia, a ADSE é paga com a contribuição do trabalhador, 4, qualquer coisa por cento, se a minha memória não falha, mas depois a autarquia, seja a freguesia ou seja a Câmara Municipal, paga à ADSE a fatura pela totalidade.
um sonho e por isso está concretizado. Para já, quantas empresas aqui estão localizadas e em termos de postos de trabalho? Neste momento, aquilo que posso dizer, temos 6 empresas que estão a trabalhar a tempo inteiro já neste edifício e depois temos cerca de 40 empresas com a sua sede aqui. Aquilo que nós esperamos é que dessas 40 empresas agora consigamos mais para elas virem começar a trabalhar aqui em Vila de Rei, porque algumas estão espalhadas pelo país, e posso dizer que dessas 40 já temos 2 empresas que já têm lotes da zona industrial já realizados e com a asta pública que nós fizemos em agosto, nós já temos outra empresa que neste momento também vai se localizar na nova expansão da zona industrial do Sul.